Manifestação de vozes muito parecidas de pessoas desencarnadas, incluindo todos os trejeitos e vícios de linguagem. Isso é o que nós podemos chamar de psicofonia. Você já ouviu falar deste sentido mediúnico? Pois é. Se você quiser aprender mais sobre a mediunidade, fique comigo aqui até o final deste vídeo, pois hoje vamos falar sobre a psicofonia. Professor Gabriel Menezes falando, e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante e pouco abordado dentro da mediunidade, que é a psicofonia. Muitos já ouviram falar de psicografia, clarividência, clareaudiência, clarissenciência, mas raramente ouvimos falar sobre a psicofonia ou mesmo assuntos relacionados a este tema. Na internet dificilmente encontramos. É claro que se for pesquisar no YouTube, com certeza vai ter alguém falando sobre esse tema aqui. Mas, ainda assim, não é um dos temas mais populares envolvendo a mediunidade e a espiritualidade. E hoje eu vou falar o porquê disso. Primeiro porque a psicofonia, ela pode se manifestar de diversas maneiras e nem todos vão entender essas manifestações como psicofonia. Psicofonia nada mais é que quando um espírito se aproxima do nosso campo para comunicar mensagens através da nossa voz, através de nós. Essa mediunidade ela pode acontecer de maneira consciente e inconsciente. O que eu quero dizer é o médium estando consciente e totalmente ciente do que está chegando ali na mente dele e comunicando aquilo. Ou inconsciente, onde o médium realmente está ali quase num estado de transe, não lembra de nada e o espírito está se manifestando pela voz dele, falando diretamente com aqueles que estão ali preparados para ouvir. É muito fácil confundir a psicofonia como uma forma de incorporação, mas a psicofonia ela é conhecida como voz direta ou transcomunicação instrumental, o que quer dizer, dentro da literatura espiritualista, principalmente na codificação kardecista, onde nós temos no Espiritismo vários temas envolvendo ali no Livro dos Médiuns, esclarecimentos sobre a psicofonia, diferenciando a psicofonia da incorporação. Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes um espírito ele pode de fato ele incorporar no médium e se manifestar de uma maneira controlada, comunicando uma mensagem para todos que ali estão e que precisam ouvir uma determinada mensagem do mundo espiritual. No entanto, a psicofonia ela é quase que uma forma de incorporação, mas o perispírito, ou melhor, o espírito desencarnado, ele não acopla completamente dentro do, digamos, elemento da incorporação, porque também é um outro tema bastante complexo de se explicar. Muitas pessoas acham que a incorporação é quando um espírito ele incorpora no nosso corpo e o nosso espírito ele fica praticamente adormecido. É quase como tem crenças muito hediondas e até muito errôneas, onde as pessoas acham que um espírito ele pode de fato entrar no nosso corpo, praticamente expulsar nossa alma que vive nesse corpo, expulsar nossa alma do nosso corpo. Isso não existe, tá? Quero deixar bem claro que isso não existe. A incorporação, ela acontece mais como uma influência. Aí eu vou utilizar uma metáfora péssima, porque nós não somos marionete dos espíritos, quero deixar bem claro, médium não é marionete de espírito nenhum, mas é quase como, metaforicamente falando, a incorporação fosse ali o espírito exercendo uma influência sobre o campo do médium que comunica, sente e vivifica tudo ali que o espírito está vivendo, sentindo e deseja comunicar, tá? A nossa visão sobre a psicofonia, e quando eu falo nossa visão, a visão ampla do espiritismo e da espiritualidade, não querendo representar aqui de forma alguma essa
digamos, ser um representante dessa voz, mas vamos tentar aqui colocar cada coisa no seu lugar. A psicofonia, ela ocorre quando o espírito ele exerce uma influência direta sobre o nosso aparelho vocal. Aí que está a sutil diferença da incorporação para a psicofonia. E quando eu falo a sutil diferença, eu estou falando daquela incorporação onde o espírito mais controlado, um espírito mais equilibrado acopla, né, em volta do campo do médium, e ali ele comunica uma mensagem. Porque tem aquela forma de incorporação onde a pessoa assume posturas, onde a pessoa muda a voz, onde o médium ele faz ali os trejeitos do desencarnado. Existe também a mediunidade até descontrolada, ali a incorporação descontrolada, onde um espírito extremamente rebelde, ele vem, acopla em volta do campo do médium e começa a exercer ali movimentos muito grosseiros, até espasmódicos, né? Parecendo ali com uma convulsão, mas isso ali é uma manifestação clara de uma, digamos, incorporação no sentido total da palavra, onde o espírito ele exerce uma influência, claro, deixado pelo médium, uma influência sobre o corpo do médium, uma influência direta. A psicofonia, a influência direta ocorre nas cordas vocais, no trato vocal, no aparelho vocal do médium. Essa influência é direta. Então, a influência da comunicação da mensagem, ela não se manifesta em movimentos, em trejeitos, como numa incorporação. Ela se manifesta através somente da fala. E aí existe, além da psicofonia consciente e inconsciente, existe também a psicofonia sutil e a psicofonia direta, vamos dizer assim. Qual é a diferença da psicofonia sutil para a psicofonia direta? A psicofonia sutil é uma forma de psicofonia onde você está ali totalmente consciente, a voz do médium que está ali comunicando não tem nenhuma alteração, ele está recebendo uma mensagem e essa mensagem está sendo comunicado direto ali, sem nenhum tipo de interferência do médium, mas o médium está totalmente ciente do que está acontecendo e não há alterações na voz. Agora, a psicofonia clássica, vamos dizer, a não sutil, a psicofonia direta, intensa, o médium ele muda até a voz, ele muda a forma de falar, ele vem com os exatos vícios de linguagem do espírito desencarnado que está se comunicando através dele. O médium, ele muda, não é que ele muda, é porque a mediunidade, a psicofonia dele é tão forte que o espírito está agindo diretamente ali no trato vocal dele e ele está comunicando aquilo ali diretamente, e isso faz alterações no timbre da voz do médium, faz alteração na forma de falar, nos vícios de linguagem, nos maneirismos, na maneira de se comunicar, como se fosse de fato ali o desencarnado comunicando, como se ele estivesse ali na voz do médium, né? É claro que quando falamos que a voz muda, muitas pessoas até podem achar que é charlatanismo, porque quando muda não é que fica idêntica à voz do médium, à voz do desencarnado. A voz fica parecida com os trejeitos, os vícios de linguagem, os maneirismos, a forma de comunicar e uma proximidade, uma similaridade com o timbre do desencarnado ali se manifestando no aparelho vocal do médium, tá? Então, essa forma de psicofonia é uma psicofonia ali que, se você não conhece o trabalho do médium, não conhece a conduta do médium, não conhece a moral do médium, muitas pessoas vão até falar que ele está fingindo ali, está tentando imitar para fingir. Isso vai acontecer. Agora, se você conhece o trabalho do médium, conhece da conduta, a moral do médium, e porventura o médium nem conhece o desencarnado que está ali se comunicando, e por acaso foi um ente querido seu que faleceu, e você sabe todos os trejeitos, as maneiras dele falar, as formas dele comunicar, você vai ficar realmente bastante impressionado.
Porque, bom, é uma pessoa ali encarnada, viva, um médium que não conhece um ente querido seu que faleceu. E aí ele começa a comunicar com uma voz muito parecida e com as formas, os vícios de linguagens, os maneirismos muito similares. Então é impressionante nesses casos, né? Na maioria dos casos, a psicofonia, por isso que ela é um tema que não é tão falado, é uma coisa muito sutil. E se não é sutil, é o médium ali fazendo uma voz diferente que parece muito com algo assim, tipo charlatão, né? Mas, é claro, isso é sobre o médium, sobre a conduta da pessoa que está ali comunicando, não é sobre a mediunidade, né? E também, é claro, para quem é cético, qualquer motivo para descreditar aquela comunicação vai ser ali argumento para ele, vai ser pano para manga para ele realmente desacreditar aquilo. Então isso é um fator que a psicofonia ela acaba sendo bastante subestimada porque as pessoas, as evidências, né, irrevogáveis, vamos dizer assim, da psicofonia, elas são menores do que, por exemplo, uma psicografia, que geralmente, e a psicografia, eu já falei em temas anteriores aqui, é quando a influência do espírito é sobre a mão do médium e escreve através das mãos do médium. E a caligrafia sai muito parecida, a assinatura sai muito parecida com a do desencarnado. Fora que geralmente a psicografia é um tipo de mediunidade muito mais popular do que a psicofonia, porque a psicografia é a forma como os espíritos escolheram para registrar boa parte das leituras, livros, informações que nós temos aqui. Afinal, o médium está ali escrevendo, já registrando aquela informação que vai servir para a posteridade. A psicofonia ela pode se manifestar numa palestra, numa aula, no momento que tu está comunicando uma mensagem, a psicofonia ela pode se manifestar em você, como acontece comigo com uma certa frequência. Às vezes eu estou guiando uma meditação e dali, da minha garganta, sai palavras que eu totalmente consciente, é claro, mas ali eu me vejo falando coisas, às vezes, que eu mesmo me surpreendo. Eu fico assim, uau, de onde saiu esse conhecimento? De onde saiu isso? Eu não me lembro de ter lido nada sobre isso. Ou jamais seria uma coisa que eu falaria com a minha compreensão, com o meu incipiente e limitado nível de compreensão sobre a espiritualidade. Muitas vezes, não só em meditações, guiando meditações, às vezes até gravando meditações. Quando eu estou falando guiando meditações, estou falando de meditações ao vivo, guiando meditações para grupos, em retiros, em aulas de meditação, em grupos de meditação. Eu ali guiando, muitas vezes sou surpreendido com essas canalizações direto pela minha voz. A minha voz não sofre alteração nenhuma, mas a mensagem vem de um lugar que não é meu, de fato não é meu. Né? Às vezes a psicofonia, ela se manifesta também em mim dando aula, dando palestras. Durante o ano de 2020 e 2021, eu fiquei bastante ativo nas lives e falando sempre sobre espiritualidade. Eu fiquei ali 2 anos fazendo lives. Teve um ano que eu fiz 2 lives por dia durante todos os 5 dias da semana. Então, ali estava muito, a flor da pele, a psicofonia. Muita coisa ali vinha desse lugar, né? Porque a psicofonia, como qualquer sentido mediúnico, ele se desenvolve com a repetição. Quanto mais você faz uma coisa, mais aquela habilidade mediúnica vai se manifestando. Por exemplo, no filme do Divaldo, Mensageiro da Paz, nós temos um exemplo de psicofonia, que é quando ele vai dar uma palestra, se eu não me engano, em Pernambuco, no Centro Espírita. Ele foi convidado e, com pouco conhecimento sobre a doutrina espírita, ele foi palestrar lá. Condição e conhecimento dele sobre o tema era muito baixo. E ele foi ali palestrar diante de um público muito grande. Então, palavras lhe faltaram. E aí apareceu um espírito de um mentor chamado Humberto. Se eu não me engano, agora o sobrenome dele é Humberto de Medeiros, eu não lembro agora, faz tempo que eu vi o filme. E esse mentor chega e fala: ok, não se acostume, você veio despreparado, mas se concentra que eu vou falar através de você. Ali, nessa cena do filme, é um exemplo claro de psicofonia.
ali o Divaldo parece que está realmente ele falando e ninguém mais. Mas no fundo o que está ali com ele é um espírito de um irmão esclarecido comunicando aquela informação. A psicofonia ela pode também se manifestar de maneiras como nós temos aí essas questões proféticas, vamos dizer assim, onde um pastor, uma figura na igreja está ali falando da palavra de Deus, e muitos são sim utilizados pela espiritualidade para comunicar mensagens boas e para auxiliar as pessoas que estão ali em sofrimento. Então muito daquilo que eles veem, eu sou um profeta, é o ego deles, na verdade é um espírito que está utilizando-se da voz, do aparelho vocal dele para comunicar uma mensagem. E aí, se o homem não tem uma preparação espiritual, moral e, acima de tudo, uma humildade, ele vai achar que é um profeta, que essas mensagens estão vindo diretamente de Deus para ele e que o que ele fala cumpre. Mas, na verdade, o que ele está manifestando ali, porque todos nós temos uma mediunidade e a espiritualidade, com frequência, se usa, a espiritualidade do bem, ou até do mal também, ela se usa da gente para comunicar mensagens ali para o grupo que está. E essas pessoas, bem ou mal, tendo boas intenções ou não, e aí eu não vou entrar no mérito de nada nesse sentido polêmico sobre os falsos profetas, mas muitas vezes a espiritualidade se usa assim desses homens. Para quê? Porque ali existem pessoas que estão sofrendo, que precisam de uma mensagem, que precisam de um apoio, que precisam crescer, evoluir dentro das questões que estão vivendo e sofrendo. Então, a espiritualidade pode se utilizar desses homens e mulheres para comunicar, mas nem sempre é o caso, tá? São casos raros que isso acontece. Mas também existem muitas figuras religiosas, e aí você usa o nome que quiser, pastor, diácono, bispo, o que for, né? Porque depende da religião, né? Da denominação religiosa, mas muitos deles que ali estão de coração aberto, coração verdadeiro no amor que o Cristo nos ensinou, muitos deles manifestam sim a psicofonia e trazem grandes verdades do mundo espiritual para a gente evoluir. Então a psicofonia ela pode se manifestar dessas diversas maneiras, e uma curiosidade que eu não disse sobre a psicofonia. A psicofonia foi primeiro registrada na Grécia Antiga, na Grécia Antiga. Inclusive no século XIX, houveram muitos, 19 e 20, houveram muitos estudos sobre a psicofonia, porque houve um boom dessas alegações ou manifestações psicofônicas neste período, e as pessoas começaram a ficar curiosas sobre isso, e é claro, os cientistas, para poder desacreditar aquilo, começaram a estudar para provar no final, com a intenção de provar que era charlatanismo. E de fato, eles encontraram muitos casos de charlatões utilizando-se desse conhecimento para falar que era psicofonia, mas também acharam casos que eles não conseguiram explicar. Realmente não conseguiram explicar, não houve explicação. Então, a psicofonia é essa forma mediúnica que eu nunca abordei aqui no meu canal, que é quando o espírito exerce uma influência direta sobre o nosso aparelho vocal para comunicar mensagens do mundo espiritual para o mundo material. A psicofonia ela pode se manifestar de diversas maneiras, consciente ou inconsciente, ou seja, o médium estando completamente consciente de tudo o que está acontecendo, ou ele simplesmente apaga e não lembra o que aconteceu depois. Como também a psicofonia ela pode acontecer de maneira sutil ou maneira direta. A maneira sutil é isso, eu estou falando aqui, por exemplo, eu posso estar canalizando uma informação e junto de tudo que eu estou falando, eu estou trazendo informações junto com isso para vocês, e estou canalizando e comunicando. Isso é uma forma de psicofonia sutil, não que isso esteja acontecendo agora, porque eu estou aqui totalmente comunicando de uma maneira, de um lugar lógico, racional. A psicofonia, com frequência, ela surge em mim quando estou comunicando de um lugar muito emocional, onde eu estou muito concentrado, muito entregue ali à espiritualidade. Mas também temos a psicofonia direta, que é quando o espírito ele consegue, inclusive, exercer influência sobre os maneirismos, os vícios de linguagem e até o timbre da voz do médium. Espero que esse assunto tenha sido útil para vocês. Se você gostou desse tema, ajuda
ajudou você não só a atiçar sua curiosidade sobre a psicofonia, mas além disso, te trouxe esclarecimento e mais conhecimento sobre mais um conhecimento ou habilidade mediúnica, então, por favor, deixa o seu joinha, seu like e não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para estar recebendo os conteúdos que eu posto todos os dias de segunda a sexta aqui no meu canal, incluindo meditações guiadas, breathworks e muitas coisas do mundo espiritual para elevar o seu ser. Gratidão à palavra pelo seu carinho e suporte de sempre. Comente aqui o que você achou desse tema. Por favor, me dê sugestões aqui nos comentários de outros temas que eu posso estar abordando aqui, caso você tenha curiosidade ou ainda não tenha abordado. Caso você queira saber minha opinião sobre determinados temas, também posso trazer sem problemas. Será um prazer estar sempre aqui interagindo e me comunicando com vocês. Tudo que vocês trazem aqui, comentam, eu respondo tudo pessoalmente, porque para mim é uma forma de estar em contato com vocês e também estar antenado nas necessidades e temas que vocês desejam ouvir aqui no canal. Um beijo no coração e nos vemos então no próximo vídeo desta semana. Até mais!